de Jane Austen. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Rafael. Quero te agradecer por estar aqui mediando, né, essa minha apresentação. Queria agradecer também por todos os integrantes do Lero, da USP, né, por essa oportunidade também de falar aqui para outras pessoas ao redor aí do Brasil, quem sabe até no mundo, quem está nos ouvindo. Vou fazer só uma breve apresentação. Eu sou professora de inglês e literaturas, né, de língua inglesa no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Leciono no ensino médio e na graduação em letras, tecnologias da edição. E sou presidente da Jane Austen Society of Brazil há quase 18 anos. Bom, acho que aí você pode colocar os slides que são meus guias aí nessa noite de hoje. Bom, pode deixar, professora. A minha proposta de hoje é para falar sobre essa questão da dinâmica entre as estações, entre estações e emoções, da dinâmica do tempo nas obras de Jane Austen. E aí eu vou retratar um pouco, eu vou pedir desculpas a vocês, porque são 6 livros, então não dá para trazer muita profundidade, mas eu espero que eu consiga transmitir de uma forma resumida as minhas impressões a respeito dessa questão da passagem do tempo e das estações, refletindo no comportamento dos personagens. Bom, eu tenho que fazer uma breve introdução. Jane Austen, ela é uma das das escritoras mais lidas em língua inglesa. Nasceu em 1775 e faleceu em 1817. Portanto, este ano nós celebramos 250 anos de nascimento da Austen, e ela permanece por mais de 2 séculos com essa produção ainda viva, traduzida, adaptada, recontada, e como um exemplo bastante interessante de intersecção entre a forma narrativa e essa a observação da experiência humana, que a Jane Austen ela não tem uma descrição muito aprofundada do cenário, mas ela traz a experiência das pessoas como ponto de observação para a gente que está lendo. Bom, ela é bastante conhecida pela sua ironia, pela precisão estilística e esse olhar bastante agudo sobre as convenções sociais. Como as mulheres daquela época elas só podiam escrever basicamente a respeito do que acontecia da porta da casa para dentro, então Jane Austen teve essa oportunidade de analisar todos os comportamentos. A casa dela era bastante frequentada porque o pai, ele ensinava rapazes que poderiam ingressar em Cambridge, em Oxford. Então, ela usa essas características dos comportamentos das pessoas para construir seus personagens, mas ela transforma a passagem do tempo, quer seja ele cronológico ou emocional, como um elemento que também estrutura sua ficção. Então, nesse sentido, esse encontro de hoje busca examinar essa dinâmica temporal e as estações do ano, como elas assumem, nesses 6 romances que são os principais da Jane Austen, funções simbólicas e narrativas que moldam o desenvolvimento das personagens e o movimento, né, dessas tramas. Bom, o que falar sobre o tempo narrativo, as estações? Ele ultrapassa o papel de simples cenário, neste caso aí dos livros. A escrita da autora revela um profundo entendimento de temporalidade como ritmo de amadurecimento, e aí conforme o Gerard Genette, ele avalia o tempo narrativo como o desdobramento em ordem, duração e frequência de categorias que, no caso aí aplicadas à ficção de Jane Austen, evidenciam uma estrutura cíclica marcada por repetições sazonais e por transformações internas dos seus personagens. A sucessão dessas estações do ano podem simbolizar dessa forma o movimento das emoções e a progressão moral de alguns personagens. E também a alternância das estações, as mudanças de cenário, as transformações emocionais estão bastante interligadas com a narrativa da Austen. Bom, aí nós temos as 6 principais obras da Jane Austen. Primeira publicação em 1811, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito em 1813, Mansfield Park em 1814, Emma em 1815, Abadia de Northanger e Persuasão, publicados após a morte da Jane Austen em 1817. Bom,
qual que é o simbolismo das estações do ano? Para mim, é uma interpretação, porque isso é muito subjetivo. A primavera me lembra esperança, renovação, afetividade. O verão, plenitude, energia, realização. O outono já traz mais a reflexão, também essa questão que pode acontecer em alguns livros da perda, a transição de um sentimento para outro, ou de um comportamento, né, a evolução moral de um personagem. Já o inverno, o isolamento, a dor e o aprendizado. É lógico que eu estou generalizando aqui, porque as estações do ano, principalmente em se tratando de mudanças climáticas, elas não são tão marcadas assim, mas é uma idealização das estações do ano que a gente aprende na escola, né? Bom, ainda falando sobre os simbolismos das estações, obviamente o clima e as estações do ano já fizeram parte da ficção inglesa, muito antes da Jane Austen, mas é ela a primeira romancista a marcar as pequenas mudanças bem sutis no clima que pode, a gente consegue notar algo em comum com o que a gente associa com verão, com primavera, com inverno, com outono. Bom, essa precisão é circunstancial, na minha opinião, porque o clima deve ser observado de maneira bastante minuciosa, porque cada romance de Austen segue uma cronologia estabelecida. Então, a gente pode citar alguns exemplos lá no livro de Emma, né, de 1815, o Natal no inverno, até chegar ao verão. Para mim, Emma é uma personagem completamente relacionada ao verão, apesar de passar, o livro se passa em menos de um ano, né? Então a gente presencia a celebração do Natal em pleno inverno. Persuasão começa no outono e depois em Somerset, e aí a gente chega o inverno em Bath, mas aí também tem cada estação das 4 estações do ano tem um significado em cada livro que pode variar um pouco, né, de livro para livro. Bom, as mudanças climáticas nos dá pistas sobre a passagem do tempo, obviamente, porém é mais que isso, Jane Austen gosta, na minha opinião, de ligar os enredos ao clima, porque alguns acontecimentos meteorológicos fazem com que certos personagens se encontrem, fiquem sozinhos, então o clima tem um papel também fundamental aí na narrativa. Bom, de modo que, tendo organizado seus personagens e definido o enredo e também planejado as suas histórias, obviamente, e também tem que colocar os plot twists, os mal-entendidos, ela deixa o clima moldar todos esses acontecimentos. Então, não é uma ação aleatória, ela faz deliberadamente e faz com bastante precisão. Bom, e aí, na minha opinião, essa é uma maneira de admitir o acaso em suas narrativas, mas é porque o clima influencia esse acaso. Bom, eu queria que vocês pensassem na seguinte observação: qualquer episódio em que o clima molda algum encontro importante, e você dificilmente perceberá a função que Austen lhe dá. Na verdade, a gente tem que ter várias leituras das obras de Austen para poder imaginar essas ligações, porque enquanto a gente lê pela primeira vez, talvez a gente esteja interessado apenas no texto, né, na história, no romance, e depois que a gente vai analisando outros elementos, e aí, neste caso específico da noite de hoje, a minha análise é voltada especificamente para as estações do ano. Bom, também acho que é bom analisar o padrão de outros acidentes provocados pelo clima, que aí a gente consegue perceber um determinado padrão ou modelo aí que a Jane Austen acaba seguindo, mas seria como se fosse uma caça ao tesouro que a gente procuraria fazer ao reler os livros, buscando pistas do clima, por exemplo. Bom, aí eu vou entrar no primeiro livro, que é, né, por ordem de publicação, que é Razão e Sensibilidade. Nesse romance, aí a gente tem um contraste entre Eleanor e Marianne, as duas irmãs Dashwood, que revela-se por meio de variações sazonais. O inverno representa o recolhimento e dor, enquanto a primavera anuncia o renascimento e a reconciliação. A Austen associa o ciclo natural ao amadurecimento moral, mostrando que o tempo também é o mediador entre a emoção e a razão, o senso e o sentimento, por exemplo, se a gente quiser colocar aí
como Sense and Sensibility. Bom, as irmãs, eu vou alertar vocês que eu fiz alguns prints de capas ou de cenas de filmes, adaptações de Jane Austen, então aqui vai aparecer mais ou menos um pouquinho de cada adaptação referente a cada livro. Bom, as irmãs Dashwood passam por momentos difíceis que fazem sair de um lar confortável aí, representando a plenitude do verão, né? Elas tinham condição financeira excelente por causa do pai, mas aí depois elas passam para um chalé, para redução de ambiente, que eu considero como o outono, aquele momento de reflexão. As dificuldades financeiras vividas por esse grupo de mulheres acabam pressionando-as, aprisionando-as dentro de casa, porque o limite ali do chalé só se reduz aos vizinhos, né, aos poucos vizinhos que existem ao redor. Aí a Eleanor e a Marianne passam por transformações ao longo dessa narrativa, obviamente, algo característico da experiência durante o outono. Elas se preparam, aquele outono já prepara para o que vem pior, né? Que aí, no caso, é o frio mais intenso, principalmente nos países de língua inglesa, ou no hemisfério norte, que eu quero dizer, na verdade. Bom, o título do livro oferece uma maneira importante de entender o caráter de alguém com base em onde eles se enquadram ali, né, nessa dualidade, em uma espécie de espectro entre razão e sensibilidade, ou razão e sentimento. Bom, a Eleanor está ao lado do bom senso, enquanto a Marianne pode ser classificada como uma mulher mais ligada à sensibilidade. Bom, isso significa que a Eleanor é uma pensadora racional que valoriza a razão e a contenção. Então, não é aquele arrombo de paixão da Marianne. Ela não se deixa levar pelas emoções, mesmo quando fica sabendo, por exemplo, do noivado da Lucy e do Edward. Esse comportamento de Eleanor pode se assemelhar ao inverno, um tempo de contenção e de reclusão. Por outro lado, aí a Marianne é uma personagem de emoções extremas e, como diz o narrador, Marianne nunca poderia amar pela metade. Ela se entrega inteiramente em seus sentimentos de amor, felicidade ou desespero. E essa personagem atravessa diversas estações aí enquanto formação do seu caráter, da sua personalidade. A primavera, o riso, a alegria ali, a primeira paixão, e depois o inverno, que é o recolhimento reflexivo. Ao cair, por exemplo, lá no início do romance, ao cair uma chuva torrencial, a Marianne acaba se machucando enquanto volta para casa, e aí é nesse momento que ela é resgatada pelo Willoughby, e pode parecer um acidente afortunado no início do romance, porque ela conhece o rapaz e se apaixona, mas na cerne deste episódio está a determinação de Marianne em se iludir sobre o clima, ou ser iludida por um clima que, com a chuva, que você não consegue enxergar por causa da tempestade, no que está muito na sua frente, então a chuva também simboliza aí ela não conseguindo, ela ficar cega de paixão, não conseguindo enxergar o que está diante da frente dela. No caso aí, o Willoughby bastante interesseiro, né? Bom, a natureza, a sensibilidade e o clima emocional nessa obra, eu posso falar que os cenários naturais e as estações têm função bastante estética e psicológica principalmente sobre as personagens principais, que é a Eleanor e Marianne. O clima acompanha o estado emocional de Marianne, refletindo o excesso de sensibilidade romântica, aí, né, o romantismo, e a relação entre natureza e emoção. Aí, no caso, a chuva, o vento, o frio, que cercam a Marianne, não são apenas os elementos descritivos daquelas cenas, mas sim materializações do seu próprio temperamento. E aí a paisagem se torna subjetiva. A culminância do romance também está no reconhecimento da passagem do tempo como elemento de cura, principalmente para Marianne. Marianne sobrevive a uma febre lá no final do livro, também consequência dela sair na chuva desesperada procurando o Willoughby, né, quando descobre que ele já se casou com outra mulher, transformando esse excesso emocional em introspecção e maturidade, porque ela é obrigada a ficar, quase morre, né, ela fica acamada
Então, essa experiência temporal é o que torna Mary Ann, a personagem, apta para a vida em sociedade, porque ela tem um crescimento. O tempo, então, neste caso aí, funciona como um educador, principalmente na vida da Mary Ann. O aprendizado moral só se cumpre porque o tempo opera a distância entre o desejo e a reflexão. E aí a gente sabe, quem já leu o livro da Razão e Sensibilidade, que a Mary Ann, ela aprende a gostar do Coronel Brandon como um possível pretendente e possível marido. Então, ela acaba passando por esse momento de reflexão e percebendo que o Willoughby, ele não valia a pena, e quem esteve do lado dela o tempo todo foi o Coronel Brandon. Bom, eu vou pular, deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui, para não ficar também correndo demais. Eu vou pular para Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito é o livro mais famoso da Jane Austen, mais traduzido. Em 2015, tem uma pesquisadora brasileira que ela elencou mais de 20 edições de Jane Austen aqui no Brasil, 8 tradutores. Então, ao longo de 2015 até 2025, esse número pode ter duplicado, inclusive com números, né, um maior número ainda de tradutores e editoras publicando Orgulho e Preconceito. Essa narrativa, percorre o arco do outono até a primavera, né, vai passando com a passagem do tempo, marcando o deslocamento afetivo entre Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy. Os encontros e desencontros seguem o ritmo das estações. O inverno simboliza o distanciamento, os mal-entendidos que acontecem nesse livro, enquanto a primavera culmina em reconciliação, renovação e união dos casais. Bom, a paisagem inglesa descrita em cores sutis reflete também o estado emocional desses personagens. Também digo aí, eu fiz um print só com as duas adaptações, a de 95 e a de 2005. Fazendo aniversário, né, 20 e 30 anos agora em 2025. Bom, em Orgulho e Preconceito, os cenários naturais e as estações têm função estética e psicológica. O clima acompanha o estado emocional de Mary Ann, refletindo o excesso de sensibilidade romântica e a relação entre natureza e emoção. Perdão, gente, aqui eu fiz uma cópia para poder replicar, meu Deus, me desculpem. Aqui eu vou pular para o próximo. A trama de Orgulho e Preconceito também depende do clima, que é como eu desenvolvi em Razão e Sensibilidade. Quando Jane é convidada para visitar Netherfield, a senhora Bennet exige que os cavalos que puxariam a carruagem da família Bennet não estejam disponíveis, então eles devem ser usados na propriedade. Enquanto isso, a Jane viaja a cavalo, porque é possível que chova. E isso acaba como se fosse uma previsão da senhora Bennet, porque ela vai ter que passar a noite lá em Netherfield, e aí isso dá uma credibilidade para essa mulher, falar que ela meio que deduziu que o tempo ia chover e ela ia ter que ficar lá. Mas, na verdade, a Jane Bennet, ela adoece por causa dessa chuva. E percebam novamente a chuva causadora de uma impossibilidade da pessoa sair de casa ou voltar para casa nesse caso. E a chuva também, o caso dela ter ficado adoentada, acaba que conquista de vez o Mr. Bingley, né, o Sr. Bingley. Então, a chuva aí tem essa função também de paralisar o personagem dentro de uma propriedade, mas aí tem outras situações ocorrem, até mesmo que seja de ordem psicológica. A senhora Bennet não está errada neste caso, realmente chove bastante, e ela leva esse crédito aí pelas condições climáticas, embora as consequências estejam bem além do seu controle, porque a Jane adoece e pode, naquele tempo, pegar um resfriado, podia ser, a pessoa podia ficar muito ruim, podia até morrer. Bom, aí eu trouxe, a partir de Orgulho e Preconceito, eu acho que fica melhor eu apresentar para vocês um quadro mais resumido. Então, a partir
De agora eu acho que fica mais tranquilo para desenvolver minhas ideias. Bom, a Austen constrói esse romance de modo que os encontros decisivos entre Elizabeth e o Mr. Darcy coincidam com as mudanças de estações, marcando o progresso da narrativa emocional dos dois personagens. Então, aí a gente tem esse quadro com estações, evento principal e a simbologia, no caso da primavera, primeiras impressões, o baile em Meryton. A título de curiosidade, o livro, o rascunho de Orgulho e Preconceito foi chamado de Primeiras Impressões. Então, vamos lá. Estação, primavera. Qual que é o evento principal? As primeiras impressões, o baile em Meryton, e aí lá na cidade, e o simbolismo, despertar as emoções, o orgulho inicial, aí despertar quem é quem na história. Já o verão é a visita a Pemberley, mais para o meio, para o final do livro. Essa renovação, o abrandamento do preconceito, da Elizabeth Bennet principalmente. Aí uma transição entre outono e inverno, é a crise que a Lídia acaba criando, né, de fugir com o suposto amado e a reflexão moral por trás disso também. E aí o simbolismo disso tudo é a maturação interior e a colheita das consequências. Então, enquanto alguns se recolhem para pensar nas atitudes, a Lídia, ao fugir com Wickham, ela acaba sendo punida, né, por essa inconsequência, porque, não sei se vocês sabem, uma moça fugir ali no início do século XIX, fugir com um rapaz, ela não manchava apenas a sua própria reputação, mas ela também manchava a reputação das outras irmãs. Então, as outras irmãs podiam não conseguir casamentos bem-sucedidos por causa desse mau passo da Lídia. Por fim, aí a primavera, voltando à primavera, né, é o casamento, o renascimento e a harmonia dentro do romance. Esse uso que a Austen faz do ciclo das estações serve para externizar o clima moral dos seus personagens, e o derretimento do inverno pode ser, né, na minha opinião, interpretado como um paralelismo de abrandamento do orgulho de Darcy e o preconceito da Elizabeth Bennet. Bom, o clima em Orgulho e Preconceito acompanha esse tom emocional das cenas, um recurso bastante sutil, mas deliberado. O episódio em que Darcy faz sua primeira declaração a Elizabeth em Hunsford ocorre sobre a tempestade simbólica. O conflito moral e emocional é refletido também na natureza, porque ele pede em casamento, mas diz que a família dela não presta e acaba cometendo uma gafe muito grande, né? Então, essa tempestade também é bastante simbólica. No filme de 2005, ela é uma tempestade bem marcada, inclusive, né? E a gente consegue perceber também a emoção, o quase encontro dos lábios dos personagens. Bom, essa passagem também não é acidental, é uma simbologia também exacerbada desse momento em que ele se encontra à mercê dos seus sentimentos, mas não querendo entregar tudo, né? Falando mal da família da moça com quem ele pretende se casar. Bom, a transformação dos protagonistas só é possível porque o tempo lhe permite distância reflexiva. Então, a Elizabeth, ela acaba precisando de um tempo para compreender os seus próprios preconceitos e a verdadeira natureza do Mr. Darcy, isso já lá no final, né? Quando ela descobre que o Darcy pagou o dote da Lídia, e o Darcy, por sua vez, precisa de tempo para moderar o orgulho e reconhecer seus erros. Então, é um romance de reconciliação, e aí bem típico do renovo, né, da primavera, que a primavera nos traz. O tempo social nessa obra, como os bailes, as visitas e as temporadas em algum vila, eu ia falar balneário, mas é mais ou menos visitas, né? Quando a Elizabeth Bennet viaja com os tios, por exemplo, essa questão, né, do tempo social é bastante central. A Austen utiliza o tempo das convenções sociais para marcar o avanço narrativo e psicológico dos personagens. O tempo do convívio, aí, quer seja bailes, jantares e estadias, é o espaço onde esses personagens aprendem a observar, julgar e transformar.
Em Orgulho e Preconceito, a passagem do tempo e as estações do ano funcionam como um espelho e mediador da evolução interior. Aí o orgulho, para mim, é o inverno moral e o preconceito, a cegueira primaveril, cedem lugar à reflexão, que é o outono, e e a renovação emocional, que é essa primavera final, aí no auge, né, do florescimento. Bom, a natureza e o tempo são, neste sentido, instrumentos do desenvolvimento ético e psicológico que harmonizam a razão e o sentimento também desses personagens, que é uma marca importante no estilo da Jane Austen. Mesmo não se falando do livro Razão e Sensibilidade, eu acho que sim, a natureza e o tempo, eles funcionam aí como uma harmonização da razão e dos sentimentos, né, do comportamento dos personagens. Bom, eu acho que eu estou seguindo meu cronograma direitinho aqui, viu, Rafaela? O terceiro livro, publicado por Austen, já é um livro mais denso, possivelmente é o livro que os fãs menos leem, ou que menos gostam. As adaptações também não colaboram muito para isso. E é um livro que traz muitas discussões importantes sobre, por exemplo, a abolição da escravidão nas colônias inglesas. A título de curiosidade, Mansfield Park não é aleatório esse título, porque um dos homens que foi um dos primeiros abolicionistas na Inglaterra se chamava Lord Mansfield, foi um dos proponentes ali para que revogassem a escravidão na Inglaterra. Então tem uma discussão muito sutil da Fanny Price, dela não concordar com a escravidão nas Índias Ocidentais, no caso aí seria América Central para nós hoje em dia. Bom, a gente traz aí em Mansfield Park a cadência temporal refletindo o processo de formação principalmente da Fanny Price. Curiosamente, poderia se chamar Fanny ou Fanny Price, como o livro Emma tem o nome da própria personagem, mas a Austen escolheu por alguma sutileza muito, na minha opinião, uma delicadeza, colocar Mansfield, porque em um episódio muito sutil a personagem ela é contra a escravidão nas colônias. Bom, o inverno, com suas restrições e silêncios, corresponde ao isolamento da heroína. O verão, por sua vez, traz as tentações e as provocações que conduzem à maturidade da Fanny Price. Tem tentação, sim, porque depois a gente vai perceber que ela é pedida em casamento, né? E na verdade, ela gosta do próprio primo, mas não é o primo que a pede em casamento pela primeira vez, é um outro personagem, o Cromford, o Henry Cromford, né? Bom, a Austen utiliza o tempo como metáfora do crescimento ético. Em Mansfield Park, os personagens se movem entre as suas casas de campo e em Mansfield Park e as propriedades vizinhas, como Londres e Portsmouth. E aí a gente consegue perceber que por meio dessas viagens, ao longo dessas viagens, as discussões dos personagens sobre dois temas diferentes, sobre dois tipos diferentes de ambiente, neste caso aí, a gente tem o espaço rural versus os espaços urbanos, né? Os personagens que representam essa Inglaterra rural do século XIX e as pessoas que são mais, como os irmãos Cromford, que são tidos como mais elegantes, porque eles vieram de Londres, e também a questão da área litorânea aí em Portsmouth. Bom, embora os espaços da cidade sejam vistos como mais sociáveis e cultos, certos saberes só são acessíveis no país, que eu quero dizer, em que sentido? Como representação, não é a capital que é a fonte de conhecimento. Então, ao longo do país, aí que eu quero dizer. Mansfield Park, que fica lá no campo, é o lugar de sossego, tranquilidade e saúde. E é em Mansfield que a Fanny Price recupera, melhora a saúde, já que eles praticam alguns esportes, como equitação. Então, existe também essa ligação da possibilidade da Fanny Price cavalgar e melhorar sua saúde, mas isso só é possível também quando o clima permite, né?
Em Mansfield, o tempo é o verdadeiro juiz da moralidade. A Austen contrapõe, então, neste caso, um ritmo lento e reflexivo, representando aí a Fanny Price, e o imediatismo impulsivo de Mary Henry Crawford. O romance cobre cerca de 10 anos, então é o maior período, é o maior intervalo temporal dos romances da Jane Austen, e esse tempo dilatado é essencial para revelar a durabilidade da virtude e a efemeridade da paixão. Então, a gente consegue perceber também, porque essa personagem chega muito jovenzinha na propriedade dos tios, ela é meio que adotada pelos tios mais ricos, e ela passa por todo esse processo aí de formação de caráter e de maturidade também psicológica. Bom, aqui também tem um resumo das estações e o ciclo moral. Bom, a Jane Austen, então, ela organiza o enredo segundo o ritmo estacional bastante simbólico. Cada momento climático está ligado ao desenvolvimento, à decadência moral dos personagens. Então, aí a gente tem o verão marcado principalmente por aqueles ensaios teatrais, aí o evento central, calor, impulsos, transgressão, né, por encenar uma peça, juros de amor em casa. Aí o valor simbólico está relacionado à desordem moral e à sensualidade. Aí a representação de outono é quando a Fanny Price ela tem que voltar para a casa dos pais, para voltar para a pobreza, após recusar o pedido de casamento do Henry Crawford. E aí isso é um evento que leva à reflexão e distanciamento dessa personagem em relação aos personagens centrais da trama. E aí o valor simbólico é essa melancolia e o discernimento, que ela acaba aflorando mais, ela consegue entender melhor sobre si e sobre os outros. Bom, o inverno aí é o colapso dos irmãos Crumford, traz uma reflexão, também um distanciamento, traz uma punição e recolhimento, e aí é uma passagem de purificação moral, porque esses irmãos, eles são afastados dessa, né, da família da Fanny Price, dos tios, das primas, né, porque o Henry acaba seduzindo uma prima casada da Fanny. Aí a gente, por fim, chega a primavera, que é o retorno, e a união de Fanny Price com o primo, ela se casa com o primo, que é o Edmund, e trazendo essa harmonia e restauração da ordem, né, porque a chegada dos Crumford traz um desequilíbrio muito grande e aflora paixões, e o próprio Edmund, ele se apaixona pela Mary, e enquanto a prima está né, na frente dele por tantos anos, só depois que ele reconhece. Bom, a natureza e o comportamento dos personagens, então, aqui nesse slide eu quero falar sobre a forma como os personagens se relacionam com a natureza, o tempo atmosférico, revelando aí o seu próprio caráter. Bom, enquanto os Crumfords buscam prazer imediato da paisagem, da companhia, né, eles estão no campo, a Fanny contempla e reflete. O olhar de Fanny traduz o ideal da virtude iluminista, que é o ponderamento, a racionalidade e a harmonia, isso ligado com o ritmo natural do mundo, nessa busca aí por equilíbrio. A famosa cena da peça Lovers' Waltz, que aí seria Juras de Amor, na minha tradução, é ensaiada durante o verão, ilustra o tema da precipitação temporal, né? Eles acabam se expondo bastante, expondo os seus sentimentos e essa questão aí da paixão, das paixões. Bom, os jovens de Mansfield desejam acelerar o tempo moral, transformar a paciência e o decoro em prazer imediato. O teatro se torna um símbolo do mau uso do tempo, da substituição da reflexão pela encenação, inclusive as filhas, né, do barão e o tio, né, da Fanny Price e a própria Fanny, elas são punidas, né, por estarem tentando fazer uma encenação dessa natureza em casa. E aí, como resumo das estações como espelho da moralidade, o tempo e as estações são espelhos da moralidade, obviamente, em que se transforma não apenas a paisagem, mas o próprio caráter dos personagens, e diante de uma passagem que é inevitável, que é a passagem do tempo. Bom, então a gente tem como elemento aí um tempo longo, disciplinado, a consciência, a constância, a virtude, a reflexão, todos relacionados a essas características
perdão, as características relacionadas a Fanny Price. Por outro lado, tempo breve, impaciência, a frivolidade, a impulsividade relacionados a Mary e Henry Crawford, os dois irmãos. Aí o verão e o calor trazendo as tentações, a vaidade, a sensualidade, os jovens quando eles ensaiam a peça teatral, o inverno já como recolhimento, o castigo e aprendizado moral, tanto para Edmund quanto para Fanny, porque aí eles acabam desistindo de seguir, no caso do Edmund, a Mary Crawford, né, o amor, essa paixão, e a Fanny por ter passado maus bocados quando ela retorna à casa dos pais e vê a pobreza e não consegue mais se conectar àquele local. E por fim, a primavera, aí, tempo de restauração, o casamento dos dois, né, a harmonia, e aí volta essa ordem natural, tradicional, que é uma espécie de ciclo, né, nos romances da Austen. Acontece, nos é apresentado os personagens, depois acontecem algumas situações que aproximam, depois que distanciam os personagens, e por fim volta essa tranquilidade, retorno à moral também cristã, que é muito marcada, com o casamento dos personagens. Bom, agora eu vou falar de Emma. Emma, portanto, é o quarto livro publicado da Jane Austen, é o livro que ela já era conhecida, né, assim, medianamente conhecida, mas ela ainda publicou os 3 livros anteriores com pseudônimo, né, com apenas by a lady, na verdade, foi escrito por uma senhorita, e após o bibliotecário do Príncipe Regente descobrir quem escreveu Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito em Mansfield Park, ele convidou a Jane Austen para um chá e perguntou se ela não gostaria de oferecer o próximo livro, uma dedicatória ao Príncipe Regente. A Jane Austen fez essa dedicatória, um tanto contra gosto, pelos comportamentos do Príncipe Regente, que era bastante gastador, enquanto a população vivia na miséria, na dificuldade financeira. Então, é só para marcar que aí, a partir de Emma, é que Jane Austen pôde colocar o seu nome na capa de um livro. Lembrando que na sociedade daquela época, uma mulher solteira escrever era considerada até um prejuízo para ela conseguir um casamento e, assim, para a família, né? Porque ela é como se fosse uma vergonha ela ter que se sujeitar a um trabalho para poder conseguir dinheiro, para se manter. Lembrando que uma mulher solteira, ela dependia de alguma renda para sobreviver até a maturidade, caso o pai não deixasse dinheiro suficiente ou os irmãos não cuidassem, como foi o caso da Jane Austen, que os irmãos assumiram, né, a responsabilidade de cuidar da Cassandra mãe, da Cassandra filha e da Austen após a morte do patriarca da família Austen. Mas voltando aqui para Emma, ambientado majoritariamente em Highbury, Emma retrata o microcosmo social em que as estações organizam a vida coletiva. Esse possivelmente é o livro que as estações do ano são muito marcadores aí de comportamentos e transições na trama. A primavera e o verão predominam, associando-se à energia, à autodescoberta da protagonista, e este é o livro que recebe o nome da protagonista, é o único livro publicado, né? O famoso baile de verão, aí no caso em Highbury, é o ponto de virada da consciência de Emma Woodhouse. E aí, segundo o autor Waldron, o tempo em Austen também um marcador moral, um espelho das ações humanas. Trouxe também algumas adaptações aí, a Emma tem bastante adaptação, eu trouxe, são 4 quadros aí que vocês estão vendo, e são 4 adaptações diferentes, temos uma Emma Morena aí, com a Kate Beckinsale, a adaptação é de 96. Bom, Emma é provavelmente esse livro que mais depende do clima entre todos os romances da Jane Austen. O clima é frequentemente mencionado e exerce uma grande influência na narrativa. A senhorita Taylor, por exemplo, acaba recebendo a proteção do guarda-chuva do Sr. Weston, e aí eles acabam se aproximando mais. Depois Emma leva a fama por juntar esse casal.
Também tem uma outra situação quando a Emma acaba sendo vítima de uma nevasca bastante leve, mas para a população daquela época e principalmente para o pai da Emma, era um absurdo as pessoas saírem na neve, assim, mesmo com carruagens. Essa nevasca perturba o jantar, né, de Natal dos Weston, fazendo com que todos se retirem imediatamente para que não fiquem atolados aí na neve. E aí a Emma acaba tendo que ir embora com o Mr. Elton e ele, onde ele faz a investida final, né, de falar que gosta dela, e, enfim, dá em cima dela mesmo. Então, a neve aí simbolizando uma impossibilidade de sair daquela carruagem, né, é um momento que ele, bem propício para o Mr. Elton se declarar. Bom, em outra circunstância, um outro encontro também é forçado pelo clima, é a chuva que faz a Harriet se refugiar na lojinha da cidade, né, da vila, dos Hanford, aliás, dos Ford, e assim ela acaba se encontrando com o Robert Martin e a irmã do rapaz, e aí os sentimentos da Harriet voltam, todos aí são claramente despertados, e para o espanto da Emma Woodhouse, né, porque ela já tinha outro pretendente para a amiga. Aí o tempo, ele age, no caso, com um amadurecimento moral. A passagem do tempo está diretamente ligada à educação moral e emocional da protagonista, especificamente. O enredo cobre aproximadamente 1 ano, e cada estação coincide com uma fase de amadurecimento ou autoconhecimento da Emma Woodhouse. O romance, nesse sentido, então, ele é literalmente um ciclo de aprendizagem temporal. Austen constrói Emma como um calendário simbólico, Emma no sentido do livro, né? Cada estação marca uma etapa da personagem e dela, do Mr. Knightley e do círculo social em Highbury. Aí a gente tem como ponto de partida para essa discussão aqui, breve discussão, o inverno, o baile em Randalls, início da amizade com Frank Churchill, a ilusão, a cegueira afetiva, o auto-engano, depois a primavera, o passeio a Box Hill e o erro de julgamento de Emma, aí simbolizando aí a desordem, o orgulho, a humilhação que ela causa na Miss Bates. O verão, posteriormente, a reflexão e reconhecimento do amor por Knightley, e aí ela já traz uma clareza, um autoconhecimento, né? E o outono, para finalizar, aí, o casamento e a reconciliação, aí a maturidade, a harmonia e a estabilidade dessa personagem. Bom, esse clima dita bastante o comportamento. Austen usa a paisagem também como espelho do comportamento social e do interior da própria personagem. O famoso piquenique em Box Hill, como eu disse aí, é o ponto climático literal e moral da história, porque sobre esse sol intenso, a Emma acaba cometendo o erro de arrogância e precipitação ao falar da Miss Bates, considerá-la uma pessoa ignorante, e aí a partir desse momento que ela passa a refletir sobre o seu comportamento, sobre comportamento bastante infantil, inclusive, e aí o tempo também é social e cíclico, marcado por bailes, jantares, visitas, colheitas, tem uma passagem da colheita do morango na propriedade do Mr. Knightley. Então, a gente consegue observar a passagem do tempo também por algumas sutilezas, como essa colheita do morango, o Natal, né, na casa dos Weston, entre outros eventos sazonais aí que são mencionados na obra. Bom, esses eventos organizam a vida moral em Highbury, mostrando que a comunidade funciona dentro de um ritmo natural e social que Emma precisa aprender a respeitar, porque ela meio que quer mandar e desmandar nessa vila, né? Nesse microcosmo que ela vive. A redenção de Emma só ocorre quando ela aceita a ação do tempo, portanto, quando percebe que o amor e a maturidade não se impõem, mas se revelam gradualmente. O reencontro e o casamento com Mr. Knightley representa a primavera no final aí, em que o tempo recompõe o equilíbrio e a razão vence a presunção. Emma, neste livro, o tempo é agente
da verdade e as estações são o cenário da consciência moral. Austen transforma o cotidiano, as visitas, conversas e passeios, porque sempre tem alguém visitando alguém ou passeando, em uma coreografia de estações que expressa o amadurecimento interior e ético da protagonista. Bom, resumindo aí, a gente tem o tempo narrativo, que é de 1 ano, é o processo da educação moral da Emma Woodhouse, o inverno representando o orgulho, a cegueira, a manipulação por parte do Frank Churchill e a cegueira por parte de Harriet Smith, que ela é meio que controlada pela Emma. O verão em Box Hill, principalmente no piquenique, né? A crise e reconhecimento da falha da Emma Woodhouse e possibilitada principalmente pela o Badly Done do Mr. Knightley, né? Que ela errou feio. O outono aí como reflexão, maturidade, reconciliação entre os dois personagens, Emma e Knightley, e a primavera aí mostrando o amor autêntico e o equilíbrio com o casamento e a renovação da vida desses dois personagens que se conhecem desde muito cedo, né? O Knightley é bem mais velho que a Emma, conheceu ela criancinha. Bom, a Abadia de Northanger é o livro que foi escrito e tentado ser publicado pela Jane Austen pela primeira vez, mas esse livro foi comprado, né, os direitos autorais, e ele ficou engavetado, e só com a morte da Jane Austen, em 1817, é que a Cassandra e um outro irmão da Jane Austen conseguiram reaver esse manuscrito, compraram, né, de volta esse manuscrito, e publicaram a Abadia de Northanger. Esse é um romance bem divertido, que faz uma crítica aos romances góticos, que eram bastante comuns na juventude da Jane Austen, na verdade, é uma paródia aos romances góticos. Nesse romance, então, a juventude, o tempo, um romance de juventude, de jovens, né? O tempo assume um caráter de paródia, a sucessão acelerada dos dias em Bath revela a artificialidade da vida social e a imaginação romanesca da personagem principal, que é a Catherine Morland. A sucessão das estações, quase que imperceptível, sugere a suspensão entre realidade e fantasia, características da literatura gótica que tanto a Jane Austen satiriza neste livro especificamente. Aí também eu coloquei apenas cenas da adaptação de 2007 de Abadia, por questão de qualidade mesmo das imagens. Nesse livro especificamente, a Jane Austen faz um uso diferente do clima para conduzir um enredo em uma paródia engraçada do romance gótico. Então, todos os elementos bem característicos, como chuva, vento, tempestade e sol, são escolhidos especificamente para assemelhar a ficção gótica, mas na verdade são feitos para zombar. O sol, ele funciona como um elemento que faz clarear a situação, faz a personagem, principalmente, enxergar, né, deixar da cegueira e passar para enxergar com os olhos um pouco mais maduros. Bom, cada cena sombria é carregada de possibilidades terríveis, como é comum no romance gótico, e aí vem o sol para dissipar esse clima exagerado e restaurar a realidade. Aí, neste caso, eu considero a Abadia como um romance de formação, apesar de não ter essa característica muito marcada como os romances de formação, que são bem típicos de heróis e não de heroínas. Esse tempo é linear e breve, cerca de mais ou menos 1 ano, mas nele ocorrem as transformações psicológicas da Catherine, e o tempo marca o deslocamento da fantasia para a razão. As estações acompanham o itinerário da personagem, marcando sua transição entre os espaços e estados de consciência. E assim, desse modo, a Jane Austen ela emprega as variações sazonais para contrastar a imaginação romântica da personagem e a realidade prosaica. Bom, aí neste caso, temos os 4 elementos, né, as 4 estações. A viagem a Bath e os primeiros bailes simbolizando a primavera, o despertar social, a inocência, esse entusiasmo juvenil, e o verão como a amizade, né, com a Isabella Thorpe, e a descoberta dos enganos, né, os erros. Aí é uma simbologia do calor, das emoções, a desilusão afetiva também. O outono
é quando ela passa a estadia em Northanger Abbey. Aí pode ser representado como simbolismo aí como a sombra, o engano, a imaginação gótica, porque ela é uma leitora muito voraz né, de literatura gótica, e aí ela começa a imaginar que nessa abadia acontecem as coisas mais terríveis como acontece nos romances que ela lia. Bom, o inverno, por fim, é o retorno ao lar, porque aí ela é castigada, né? Ela, na verdade, o pai do Henry Tilney, que é um mocinho dessa história, ele, ao descobrir que a Catherine Morland é uma moça pobre, ele expulsa essa moça da abadia e ela tem que voltar para casa sozinha, sem, né, uma moça muito jovem, sem nenhuma companhia, volta ao lar, então é uma espécie de castigo, né? E aí, depois, essa passagem do tempo aí já traz o pedido de casamento do Henry Tilney, e aí traz essa reflexão, a volta para o lar, traz uma clareza, depois dessa possível, né, essa futura reconciliação, e a maturidade também, que aí é o casamento desses personagens que também são bem jovens, né? Bom, como eu disse anteriormente, o tempo também funciona nessa narrativa como um agente moral, de aprendizagem moral, e neste caso aí da desilusão. Na abadia, as tempestades e sombras são projeções da imaginação da Catherine, e o tempo atmosférico funciona como um espelho psicológico, então aí ele é exagerado, então o que é para ser uma chuva é uma tempestade, e ela intensifica isso também, por causa do seu psicológico. E aí, neste livro, o tempo também é social, porque tem os bailes, as visitas, os jantares, marcando esse ritmo bastante frenético para a época, que era vivenciar essa temporada social na cidade de Bath. Esses rituais cíclicos de sociabilidade, eles mostram que o tempo da sociedade, que é regulado pela etiqueta, pelo costume, é mais previsível que o tempo que está no interior, na cabeça da Catherine Morland. A maturidade, então, chega com o tempo, quando ela percebe que o tempo revela o caráter das pessoas, como a Isabella, o General Tilney e o próprio Henry Tilney. O romance, então, é assim uma educação temporal da sensibilidade. A Catherine aprende a esperar, a observar, a julgar. Ela chega, uma moça muito imatura em Bath, né, sujeita a qualquer coisa que pode acontecer, porque ela é bastante inocente, e aí o tempo ele acaba moldando, né, ensinando, na verdade, essa personagem, e o tempo nesse sentido e as estações do ano simbolizam esse amadurecimento do olhar feminino, de leitora sonhadora, a observadora crítica, né, do seu meio, e a Austen transforma esse ritmo natural em estrutura moral, em que o tempo desmascara a ilusão e consolida a razão. Então, é sempre essa chamada para a moral da história, assim, também não pode ser... as personagens não podem se entregarem às paixões. Bom, aí, novamente, um quadro para simbolizar o tempo narrativo de cerca de 1 ano, é o processo de educação moral da Catherine Morland. A primavera em Bath é o despertar para essa questão social, para a imaginação também, e aí a consolidada pela amizade entre Catherine e Isabella. O verão aí a transição entre Bath e a Northanger Abbey é a desilusão e a descoberta. Ela também projeta muita coisa dentro dessa abadia, né? Ela delira bastante, e aí é quando ela solidifica essa relação entre a Catherine e o Henry Tilney. Aí, por outro lado, esse avanço aí dessa temporada na abadia é uma temporada muito curta, não é uma transição de verão para outono, mas sim essa temporada representa o outono, que é o encontro com o real, com essa ironia gótica aí, que a Catherine tem umas passagens muito divertidas, porque ela começa a delirar, né, sonhar que tem coisas acontecendo debaixo dos olhos de todo mundo, e só ela tem curiosidade de descobrir, quando na verdade é puro delírio da cabeça dela. E por fim, o inverno, que é esse recolhimento para que ela possa crescer, né, a maturidade dela se desenvolver, e depois ela se reconcilia com o Henry Tilney, que é
o herói romântico dessa obra. Por fim, a Abadia foi publicada junto, às vezes até no mesmo livro que Persuasão. Este foi o último romance de Jane Austen escrito, é o último romance completo que eu quero dizer, e é por excelência o livro que fala muito de tempo e da espera. A narrativa se inicia no outono, que é a estação de declínio e da melancolia, quando a Anne Elliot, ela é obrigada a sair da casa que morava com os pais, né? O pai muito gastador, ele tem que passar uma temporada em Bath e ela não gostaria de ir para uma cidade como Bath e ela acaba tendo que, né, fazer toda essa mudança e planejar o fechamento da casa, o aluguel dessa casa. Então traz esse declínio de status e essa melancolia que, né, traz também essa reflexão. E, por fim, o livro termina na primavera, que é esse tempo de renascimento e reconciliação, ou reencontro, de fato, com o Capitão Wentworth. A passagem das estações acompanha a trajetória emocional da Anne Elliot, cujo amadurecimento e reconciliação com o passado são representados pela transição do frio ao calor. Então, sem saber se o amado que retorna 8 anos após ela não ter aceitado se casar com ele, sem saber o que ele sente, então ela vive esse momento bastante de frieza por parte do Wentworth, para depois os dois transbordarem em sentimentos. Bom, a Drade Lefay, ela diz o seguinte: o ritmo temporal de Austen serve como uma estrutura simbólica de renovação, não apenas nesse livro, mas também nos demais. Aqui eu trouxe 3 adaptações, uma tanto polêmica, que é de 2022 para o Netflix, e a adaptação de 2007, e uma de 95, que é considerada não pela estética necessariamente, mas pela adaptação como a melhor adaptação de Persuasão, melhor adaptação desse livro. Bom, ao contrário de outros romances da fase mais juvenil de Jane Austen, o drama focal da narrativa gira em torno da personagem que é a Anne Elliot e do Capitão Wentworth, cujo romance inicial foi encerrado sob a persuasão da prudência, porque ela não podia se casar com um rapaz pobre, mas que reacende anos depois, após uma consideração mais profunda e apreciação da adequação para cada um dos dois. Essa passagem do tempo também muda a realidade das perspectivas conjugais de Anne. Ela não é mais jovem e ela, né, já passou do tempo de se casar, não tinha essa expectativa, e aí essa perspectiva, ao mesmo tempo que torna esse romance uma das narrativas muito maduras da Jane Austen, e algumas falas da Anne Elliot são bastante representativas, inclusive para essa fase madura da Jane Austen, né? Tem uma fala quase no final do livro, onde a Anne Elliot está discutindo, conversando, na verdade, né, com um amigo do Wentworth, e ele está muito desiludido porque ele perdeu a noiva, ela morreu, e aí ele fala, ele defende o sentimento dele, dizendo que os homens, eles persistem no amor por mais tempo, eles não esquecem o amor, enquanto as mulheres são volúveis, esquecem rapidamente. E a Anne Elliot faz a seguinte pergunta para o personagem: mas baseado em que você diz isso? E ele fala que é baseado na literatura, nos poemas, na prosa, que estão todos aí para explicar o quanto as mulheres são volúveis, ou então o quanto elas não permanecem no amor. E a pergunta, que é uma pergunta simples que a Anne Elliot faz, mas quem escreveu todos esses romances e poemas? Não foram os homens? Então, é a virada aí, né, para a gente entender que Jane Austen também estava muito atenta a essas questões de discussão de gênero e de possibilidades, e, enfim, essa é uma leitura minha, mas eu acho sensacional esse pequeno diálogo entre os dois personagens, que denota uma frase bastante empoderada da Anne Elliot. Bom, a passagem do tempo é o eixo moral e estrutural dessa narrativa. 7 anos separam um rompimento entre a Anne Elliot e o Capitão Wentworth, aí desse reencontro, né, mais à frente, o intervalo que define o tom
de nostalgia e arrependimento. Muito provavelmente a gente só conhece mais os sentimentos da Anne Elliot do que o do capitão. A gente não sabe muito bem o que ele viveu esses 7 anos, né? Tem até uma discussão no nosso grupo mais antigo da Jane Austen Brasil, que diz que ele pintou e bordou durante esses 7 anos, porque afinal de contas ele estava fazendo dinheiro, né, na marinha inglesa. Então ele não era um santinho, não. Bom, o tempo em Persuasão não é apenas cronológico, mas psicológico e subjetivo. A Austen explora a memória e a introspecção de Anne para criar uma temporalidade emocional. Passado e presente coexistem em cada gesto, cada recordação. E aí também tem uma outra tabelinha que eu sintetizei da seguinte forma: apenas outono, inverno e primavera. O outono, que é esse retorno do Wentworth, esse reencontro inicial, a partida da Anne Elliot para Bath, né, que simboliza uma mudança muito radical na vida dela, e aí isso simboliza a melancolia, a maturidade também, e o declínio físico, que eu quero dizer, o declínio financeiro do próprio pai da Anne Elliot, né, que é baronete, mas gastador. O inverno, por sua vez, é a viagem à costa de Lyme e o acidente de Louisa Musgrove, que aí é uma espécie de crise dentro da história, né, porque aparentemente o capitão Wentworth ele estava dando bola para Louisa, né, e é assim que ela interpreta, e aí essa queda, o acidente, aí gera uma crise e também traz uma reflexão e paralisa esse emocional, fica em suspense com o que vai acontecer daí em diante. E por fim, a primavera, que é a saída a Bath, novamente eles retornam a Bath, né, a Anne e o capitão Wentworth vai atrás, simbolizando então, portanto, a renovação, a reconciliação e um novo começo para esse casal. E aí, dessa forma, as estações do ano, elas marcam o ritmo de Persuasão como um ciclo de regeneração, um ciclo de regeneração da protagonista, como eu simbolizei, como eu sintetizei nesse quadro. O clima marítimo aí de Lyme e as paisagens sazonais refletem o estado emocional da Anne. A brisa e o mar de Lyme simbolizam o contato com a energia vital, contrastando com a rarefeito, socialmente restrito de Bath. Rarefeito que eu quero dizer porque é uma cidade que na alta temporada recebia inúmeras pessoas. E aí a gente tem que entender que é uma cidade muito pequena hoje em dia, né? Imagina na época do Jane Austen, todo mundo ia lá por causa dos banhos medicinais que essa cidade oferece. A cidade se chama Bath porque ela foi criada pelos romanos quando eles chegaram, né? Invadiram o que hoje a gente chama de Inglaterra, e lá eles descobriram as propriedades termais dessas águas e criaram os banhos romanos. Bom, o tempo também atua como uma crítica social. A família Elliot representa a nobreza em declínio, presa a um passado de prestígio, enquanto os oficiais da marinha, aí, como Wentworth, eles simbolizam o progresso e o mérito moderno, porque aí são pessoas que são obrigadas a trabalhar e crescer socialmente nesse sentido. Aí eu vou colocar alguns personagens e a relação deles com o tempo. A Anne Elliot aceita o tempo, acaba amadurecendo, aí traz um comportamento sério e reflexivo. O capitão Wentworth aprende a perdoar o passado e ele se torna mais humilde e um tanto quanto constante aí também. Por sua vez, o pai da Anne, o Sir Walter Elliot, recusa o tempo e o envelhecimento, ele é bem assim, fã de um espelho. Isso aí gera uma pessoa vaidosa e estagnada mesmo nessa questão de ser um nobre. A Elizabeth Elliot, que é a irmã, né, da personagem principal, vive no tempo da aparência também assim, e se torna uma pessoa bastante superficial. E, por fim, a Lady Russell, que é a mulher que faz essa situação de persuasão aí na vida da Anne Elliot, ela também é apegada ao passado, demonstrando ser uma pessoa bastante prudente, conservadora, né? Porque não se podia casar com um rapaz pobre, mesmo ele tentando aspirar uma vida melhor na marinha inglesa. Peraí.
Tá. Bom, a passagem do tempo se dá como um verdadeiro agente nessa obra. O tempo moral, emocional e social dos personagens. Então, são 7 anos, a ferida, entre ferida e amadurecimento emocional da Anne Elliot e do Wentworth. Traz todo aquilo que eu já te disse antes, né, da melancolia, lembrança com o retorno do Wentworth, quando a Luísa, ela cai, então traz uma crise para essa história, e aí, por fim, a resolução da primavera em Bath, que é essa renovação e a confirmação desse amor, e aí, no caso, por ele ser marinheiro, o mar e o vento, traz essa ideia de movimento e vitalidade. Então, lá como uma viagem final, mas aí a Jane Austen não traz tantas descrições de como que seria a vida deles depois que eles se casam. Na verdade, ela não apresenta nem o casamento, como foi o casamento de todos os personagens dela. Bom, por fim, as minhas considerações finais, a análise dessas 6 obras revela que o tempo e as estações em Jane Austen, elas funcionam como recursos simbólicos e estruturantes. O inverno frequentemente está associado ao sofrimento e à introspecção, o outono à perda e à reflexão, a primavera, por sua vez, à esperança e à reconstrução, e, por fim, o verão à plenitude afetiva. Essas metáforas sazonais estão intrinsecamente ligadas à jornada interior das personagens femininas, cujo amadurecimento se dá no entrelaçamento entre o tempo psicológico e cronológico da narrativa. Assim, o tempo em Austen não é um mero pano de fundo, mas uma força que uma força que transforma, educa e redime os personagens. Eu deixo aqui com vocês e chamo a Rafaela, deixo os meus contatos, caso queiram conversar mais um pouco comigo ou tirar alguma dúvida. Rafaela, estou à sua disposição. Professora, muito obrigada pela sua fala. Esse panorama sobre as estações do ano enquanto elementos formais decisivos, né, nas narrativas foi extremamente revelador. A gente pode começar, então, abrindo aqui para as perguntas. Vocês podem escrever no chat. E eu queria... Por enquanto, a gente não tem nenhuma, então eu queria começar fazendo uma pergunta para o pessoal também já ir colocando suas questões ali. Deixa eu só... eu queria fazer uma... Pode falar. Tem uma pergunta, mas assim, é que a Priscila Silva perguntou se Cefet MG. Todos os Cefetes no Brasil viraram institutos federais de educação tecnológica, porém o Cefet Minas e o Cefet Rio de Janeiro, eles ainda permanecem com esse nome, porque existe um processo tramitando para eles serem transformados em Universidade Federal Tecnológica. Então, os dois são os únicos, assim como o Cefet Paraná virou Universidade Federal Tecnológica no governo Dilma. Então, íamos todos nesse caminho, mas aí fomos interrompidos por outros governos. Perfeito. Bom, eu queria voltar um pouquinho em Orgulho e Preconceito e fazer uma pergunta sobre esse romance e o tempo histórico. Pensando mais numa perspectiva materialista, se a gente for refletir sobre os espaços, né, que são retratados no romance, tipo Longbourn, Netherfield, Pemberley, a gente poderia dizer que, além de marcar diferentes classes sociais, esses espaços também poderiam marcar diferentes tempos históricos sociais. Por exemplo, em Longbourn, a gente teria o tempo da chamada Gentry. Mas como esse tempo histórico-social se diferenciaria do tempo retratado em outros espaços do romance? Não sei se eu me fiz entender. Sim, esse romance ele é bastante criticado por essa ausência de determinação histórica, de fatos históricos nas obras. A Jane Austen é criticada bastante em relação a isso, e a gente consegue perceber, mas aí tem que ter um pouco de conhecimento da sociedade inglesa daquela época. Por exemplo, quando estão em Longbourn, como você disse, essa convivência da Gentry Society, né, que é a classe média rural da Inglaterra, convivendo aí com outras pessoas muito mais ricas, né, e aí dá esse encontro aí de
de hierarquias sociais, mas tem algumas pistas que a Jane Austen deixa, por exemplo, quando o exército marcha em Meryton, o que um exército está fazendo, mesmo que seja de transição de uma vila para outra, de uma cidade para outra, o que ele está fazendo ali? Então, é uma dica das guerras napoleônicas que a Jane Austen deixa. Eu acredito que foi uma escolha pessoal para ela não adentrar em fatos históricos ou questões que iam muito além do conhecimento que ela tinha por ter irmãos da Marinha e, né, conhecimento de mundo mesmo que chegava pelos jornais. Então, eu acredito que foi uma escolha racional por parte dela de não trazer todas essas questões de fatos históricos, né? Talvez porque a centralidade do romance são as mulheres, né? E não o que os homens fazem. Os homens, na minha opinião, eles são coadjuvantes em todas as histórias, apesar das meninas, né, das personagens se relacionarem se casarem com os personagens. Eu não sei se eu te respondi. Eu estava tentando achar elementos aqui para construir minha resposta. Respondeu sim, professora. Eu agradeço. Estou vendo aqui no chat. Bom, por enquanto só temos elogios aqui. Obrigada. Bom, pode falar, professora. Tem uma coisa aqui que a Sandra, que é minha amiga, lá da Federal do Rio Grande do Sul, a Jane Austen é uma autora aí, olha, uma autora de transição entre o neoclassicismo e o romantismo, o uso da natureza interagindo com os estados de ânimo das personagens, me lembra essa marca romântica, creio que sim, principalmente pela intempestuosidade das paixões, né? Então aí a gente tem até dentro dessa palavra tempestade, né? Intempestuosidade, então esse calor das paixões. E aí algumas pessoas também falaram, né, sobre essa questão da chuva aparecer, como a Andressa também, minha amiga, falar como a chuva é marcador de acontecimentos importantes na obra. Sim. Que bom ver esses rostinhos conhecidos aqui também, e também agradecer pelas pessoas que participaram, que eu ainda não conheço, e assim, para mim é muito satisfatório, né? Obviamente esses slides, eles rendem uma discussão muito mais ampliada, né, em forma de artigo, de outro tipo de discussão, mas eu quis trazer, assim, de uma forma, não sei se foi excessiva, mas eu quis trazer esse olhar para a mudança, né, do tempo na Jane Austen, porque o romance, por si só, ele já vende, né, a história de amor dos personagens já vende, e ele é bastante explorado, mas eu quis trazer outras coisas que a gente pode também abordar, né, como eu falei bem sutilmente sobre a questão da abolição da escravidão em Mansfield Park, essa questão de uma mulher um pouco mais empoderada, que é a Anne Elliot, trazendo discussões sobre gênero, né, mas, assim, o que fica mesmo é a mulher à frente do seu tempo, que é a Elizabeth Bennet de Orgulho e Preconceito. Sim. Bom, professora, como a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, eu acho que a gente pode encerrar. Sim. E eu queria agradecer a presença de todas e todos aqui e aproveitar também para convidar para o evento que vai acontecer na semana que vem. Isso. Vai acontecer durante os dias 12, 13 e 14 de novembro, o Simpósio Internacional Jane Austen 250, que é uma celebração dos 250 anos de nascimento da autora. E vai acontecer no prédio de letras da Universidade de São Paulo. E estão todos convidados e convidadas. Isso é um evento presencial, não é isso? Sim, é presencial. E vocês divulgaram, então, para quem quiser saber mais, está na página do Lero.USP, né, no Instagram, a programação está bem interessante. Eu queria também fazer uma divulgação, mas isso é para daqui a um mês. Nós vamos realizar celebrando os 250 anos de Jane Austen, de norte a sul no Brasil, uma parceria entre o Cefet Minas Gerais e a Federal do Rio Grande do Sul, representada aqui pela professora Sandra Maggio. Nós também vamos ter palestras e mesas redondas, mas nesse sentido nós vamos fazer exclusivamente online para poder agregar
norte, sul, leste, oeste do Brasil. Muito obrigada, Rafaela, pela oportunidade, pelo espaço. Agradeça, por favor, aos membros, né, da Lero, por favor, porque é muito emocionante para mim estar aqui nesse espaço falando do que eu mais gosto de fazer, que é a Jane Austen, pesquisar, ler Jane Austen. A gente que agradece, professora, pela sua fala e pela sua participação. Obrigada. Bom, é isso, pessoal. Boa noite. Obrigada. Acompanhe a gente nas redes sociais. Tchau, tchau. Boa noite.